Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando não fazemos o que o Senhor ensina, a culpa é nossa e não do inimigo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Dentro de nós conseguimos entender, através dos nossos sentimentos, se as coisas que nós fazemos são boas ou ruins. Quando nós dizemos algo a alguém e sabemos que de alguma forma nós estamos julgando ou expondo uma pessoa, no mesmo instante vem um sentimento de arrependimento, porque talvez você não sabe o que aquela pessoa vai fazer com essa informação e ela pode acabar expondo o seu coração. E assim, dentro da nossa vida, nós vamos nos colocar diante de diversas situações onde os nossos sentimentos eles vão acusar se estamos fazendo algo bom ou algo ruim. Porém, é meio tentativa e erro isso, porque conforme nós vamos fazendo, nós vamos sentindo. O problema é quando nós sentimos alguma coisa e aquilo, pelo fato de não ter a consequência que nós poderíamos imaginar, nós continuamos a repetir o mesmo comportamento, até que chega um momento que aquilo acaba sendo exposto. Por bem ou por mal, nós podemos entender ou não a gravidade das coisas que nós fazemos. Mas uma coisa é fato: quando nós lemos a palavra de Deus, nós conseguimos entender quais são os comportamentos que produzem bons sentimentos e quais são os comportamentos que produzem maus sentimentos. Quando eu digo a verdade, a minha consciência fica tranquila. Quando eu minto, não, porque caso eu seja exposto, vai estar sendo subjugado tudo aquilo que eu sou, todas as minhas palavras. Eu acredito que não existe coisa pior do que uma pessoa que te fala alguma coisa e diz: olha, eu juro por Deus, não, se você quiser, eu posso te provar o que eu estou dizendo. Será que por diversas vezes essa pessoa já foi chamada de mentirosa? Porque eu não consigo imaginar uma situação onde você não vivencia essas coisas, você ter a necessidade de justificar que o que você diz é verdade. A verdade por si só, ela já é completa. Quando você pega alguém contando alguma história e ela tem muitos detalhes, muitas coisas, parece que a pessoa simplesmente quer te convencer de alguma coisa, que não é a verdade. Porque a verdade, por mais simples que ela seja, ela é a verdade. E isso importa. Porque quando nós estamos tranquilos com as coisas, nós não sentimos essa necessidade de ficar provando para ninguém qualquer tipo de coisa. Mas durante toda a nossa vida, de repente a gente entra em momentos ou em ciclos onde as coisas parecem que só podem dar errado. Só que a verdade ela é uma só. O certo ou o errado ele é muito relativo. Depende dos teus interesses e dos teus desejos. Nós sabemos que nós colhemos o que nós plantamos. Quem semeia vento, colhe tempestade. E talvez isso que você esteja plantando não é culpa do inimigo, é culpa sua. Exatamente, a culpa, ela é sua. E às vezes nós queremos acreditar. Nossa, quando a gente começa a ver um pouco das pessoas e o que elas fazem no desespero para tentar tirar a culpa de si mesmo e colocar em alguém, é incrível. Ah, porque fizeram macumba para mim, fizeram um trabalho, fizeram um feitiço. E aí? Então tudo aquilo que você fez, tudo que você mentiu, todo o teu comportamento, toda a inveja, tudo de mal que você fez, tudo que você fez para prejudicar, não, aquilo não, é verdade, fizeram macumba para você. Então não tem como a gente levar a sério uma pessoa que ela quer resumir uma vida inteira errada a um acontecimento que alguém fez. A primeira pergunta sempre que a gente tem que se fazer: normalmente as pessoas elas invejam aquilo que é sucesso, né? Elas roubam aquilo que tem valor.
né? Elas invejam as coisas que são bonitas, que são belas. Então, assim, são coisas que são difíceis de se encontrar. E na sua vida hoje, tem alguma coisa assim? Você tem alguma coisa assim que, nossa, que vale muito ou não? Por que alguém iria gastar tempo fazendo uma macumba pra você? Pra desfazer o meu relacionamento. Tá bom. Você tá se relacionando com uma pessoa assim também, que seja 1000%? Você reclama da pessoa o tempo inteiro. O tempo inteiro tá colocando defeito, o tempo inteiro tá tudo. Qual que é o sentido? Não para em pé a história. Sabe qual que é o problema? O problema é que o diabo é mais fácil ele te iludir dentro dessas coisas para que você nunca mude o seu comportamento e continue cada vez vivendo uma desgraça pior. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, só existe uma pessoa capaz de tirar ela de nós. Somos nós mesmos. Se a gente vai lá em Mateus 13, versículo 19, a palavra lá diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Jesus ele faz uma parábola. O que é uma parábola? Ele conta uma história através de comparação. E ele disse que alguém caminhava no caminho e diversas sementes acabaram caindo. E cada uma caiu numa terra diferente. Uma caiu no meio dos espinhos, outra caiu no meio das pedras, uma caiu em terra boa. E essa é a resposta. E os discípulos, eles não entendiam o que Jesus queria dizer com aquelas parábolas. Primeiro, porque o conhecimento de Deus ele só pode ser revelado por Deus. Então, se uma pessoa ela lê sobre as sementes no meio do caminho, ela não vai enxergar a sabedoria que está ali explicando uma outra coisa. Ela vai ver apenas as sementes no meio do caminho. Ela não vai adquirir um conhecimento sobrenatural sobre isso. E esse conhecimento sobrenatural é que nós damos nome de sabedoria. É quando nós podemos olhar a vida e os nossos sentimentos e entender aonde está a ação de Deus na nossa vida e aonde ela não está. Porque aonde não está o Senhor, estamos nós mesmos. Sozinhos? Não. Na presença do diabo. É justamente ele quem manipula todas as coisas, porque nós não temos personalidade de nada. Ou nós nos ajuntamos com o Senhor, ou nós não nos ajuntamos com nada. Não é à toa que a nossa vida e os nossos sentimentos, eles são todos ruins. Dependemos de acontecimentos e das coisas. Mas olha que coisa interessante. A pessoa, ela ouviu a mensagem de Deus. Só que diferente, ela não entendeu. E por que ela não entendeu? Porque não tinha o Espírito Santo, não tinha a fé. É como se um ateu, eu, no passado, estivesse lendo a Bíblia, tentando adquirir um conhecimento sobrenatural, porém, eu não queria a presença do Espírito Santo e nem de Jesus, eu só queria o conhecimento. E, na verdade, essas palavras servem para evocar Jesus. Então, era muito fácil eu olhar aquilo e não entender, e o diabo vir e arrancar aquilo de mim. E simplesmente dizer, olha, Deus não existe. Era exatamente isso. É isso que acontece. Olha, Deus não existe. Porque você leu, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa racional, você entende todas as coisas, você explica tudo, porque você é um cara que entende de tecnologia, e aquela converseira fiada. O diabo veio ali, tirou tudo, não deixou nada. Não deixou nada dentro do coração dessa pessoa. Só não levou uma única coisa, porque aonde ele tira as coisas que são de Deus, sabe o que ele coloca? A culpa. E às vezes a gente quer colocar a culpa é nossa, a gente coloca em quem quiser, né? Às vezes a gente quer acabar culpando os outros por tudo aquilo que nós não construímos ao lado de Deus. Então, o primeiro processo que nós devemos passar é o de arrependimento. Só que para mim poder se arrepender, eu tenho que parar de querer achar que tudo é o diabo, que tudo é o mal, não, que não sei o quê. Cara, o mal, ele não existe para quem crê em Jesus Cristo. As trevas é a ausência da luz. Quando a luz ela tá ligada, as trevas ela não existe. O frio ele também não existe, é a ausência do calor. Então tem diversas coisas na nossa vida que elas são a ausência de outras coisas. Por exemplo, quando nós sentimos o ódio. O que é o ódio? É a ausência do amor. Quando eu sinto a perturbação,
é a ausência da paz. Quando eu sinto a tristeza, é a ausência da alegria. E todas essas coisas, elas só podem ser conquistadas e dadas graças ao Espírito Santo. Então eu fico todos os dias tentando encontrar uma forma de achar uma parábola que você possa entender. E eu não faço isso sozinho. O Senhor, Ele coloca dentro do meu coração coisas que talvez sejam peculiares à sua vida e não à minha. Então eu empresto um pouco de mim, um pouco da minha história e de tudo aquilo que passou, para que a tua vida também possa ser alcançada pelo Senhor. E não para que você pudesse me dar dinheiro, fama ou qualquer tipo de coisa, mas para que você pudesse simplesmente sentir o amor de Deus dentro do teu coração. Às vezes você está aí mendigando o amor, pensando que o amor é a relação de que alguém faz tudo por você. Um dos maiores equívocos que nós podemos cometer, e eu me incluo nisso também, é às vezes a gente criar na nossa vida uma meta e achar que se não acontece aquilo, Deus não está nos abençoando, ou quando demora para algo acontecer, é sinal que Deus não está agradando com o que nós estamos fazendo, ou que nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Como se o cumprimento da minha vontade fosse a vontade de Deus se realizando na minha vida e a minha fé, porque daí eu ia glorificar. E às vezes a gente vive naquele sentimento de espera, como se a nossa vida, se chegasse naquele momento, acontecesse exatamente aquilo, a cura ia acontecer. Não, se eu trabalhasse nesse lugar aqui, nossa, aí a minha vida ia deslanchar, porque se eu conhecesse tal pessoa aí... E não existe esses gatilhos. Tudo acontece graças a Deus. Então, quanto mais nós somos obcecados por alguma coisa, mais aquilo vai demorar para acontecer. Porque nós estamos, de alguma forma, idolatrando aquilo. Talvez você queira receber essa bênção por quê? O que você acha que vai mudar na tua vida? O conforto? A marca? O celular? A casa? A cidade? Não sei. E aí? Mas não é o que está fora que é o problema, é o que está dentro. Talvez a gente procuramos coisas fora para não perceber aquilo que está dentro de nós nos incomodando. Por que uma pessoa se droga? É justamente por isso, para que ela não possa perceber, ou que os teus pensamentos eles fiquem tão difusos que ela não entenda o que está sendo dito. E aí? E quando o efeito passa? E quando acaba? Você volta a ser você mesmo. Aí vem aquele sentimento de culpa, de remorso. A bad fica de bad. Se você olhar a pessoa que tem o hábito de usar droga no final de semana, vai nesses lugares e fica lá alongado, aí ela vem com o bad. Eu tô em bad. E fica lá. Pra quem bebe, a ressaca. Ah, tô de ressaca. Pra quem tem costume de ficar aí fazendo promiscuidade, eu não sei se você sabe que todas as vezes que nós transamos, né, que nós ficamos em uma só carne com outra pessoa, o espírito que está em você passa para essa pessoa e o da pessoa passa para você. A diferença é que Deus, por acaso você fez um exorcismo na pessoa antes de sair com ela? Você conhece o coração da pessoa? Por isso que às vezes a gente sai com alguém e depois fica se sentindo mal, fica se sentindo sujo. Deus ele pergunta se você vai pegar o templo do Espírito Santo e se unir com uma prostituta. E nesse instante, a gente olhando a prostituta, eu não estou olhando, culpando a forma que você de repente tenta ganhar o seu dinheiro ou a forma que você acredita que seja a única forma. Porque o mal, ele nos engana. Ele vai sempre nos colocar em posições achando que a gente merece aquilo que está vivendo e não merece. Quando Deus ele começar a trabalhar na tua vida, tudo isso vai mudar. Você não precisa ter mais um trabalho que te envergonha. Você não precisa mais ficar usando desse tipo de coisa. Às vezes é melhor ganhar menos e se sentir bem do que ganhar muito e ficar se sentindo mal. Qual que é a vantagem disso? É como se você tivesse algo que não é seu. E depois vem consequências que talvez você não vai saber lidar.
Então, todas as vezes que eu cito qualquer pessoa que esteja em pecado, eu não estou condenando essa pessoa. Na verdade, o que eu estou tentando dizer é: Jesus tem algo melhor para você. Quando nós admitimos a nossa culpa. Se a gente vai lá em Mateus 13, versículo 15, a palavra ela diz assim: pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O que Deus está falando para a gente? Olha, vocês estão insensíveis, vocês estão anestesiados, vocês se tornaram indiferentes. Nós tentamos semear esse devocional, a palavra de Deus, no meio de todas as pessoas, mas nem todo mundo recebe a mensagem de Deus. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Quando Deus ele diz para nós o que é o certo, o que é o errado, e ao invés de obedecer, eu acabo passando pelo crivo do eu aceito ou não aceito, eu concordo ou não concordo. Eu acabo fechando os meus olhos. Tenta andar de olho fechado em algum lugar. Tenta pegar um carro, por melhor que o carro seja. Só não pode ser esses carros elétricos novos que dirige sozinho, mas um carro normal. E tenta dirigir ele de olhos fechados. Você não vai conseguir. E talvez a tua vida seja exatamente isso. Você tem tudo do bom e do melhor, ou você tem tudo que é o necessário e que é o preciso, mas você não consegue sair do lugar, porque os teus olhos estão fechados, porque você não recebe a mensagem de Deus com alegria, porque ao invés de colocar a culpa em você, de todas as escolhas e de todas as coisas, você continua colocando a culpa em outras pessoas, como se isso fosse o suficiente para poder mudar os teus sentimentos, que não são relacionados a isso, mas à ausência de Deus. Quando você começar a ler a palavra de Deus, registrando mais um dia hoje sobre a importância disso, quando você começar a orar e conversar com Deus, dizer: olha, Senhor, eu fiz coisas que eu me arrependo, eu disse coisas que eu me arrependo, sabe? Tem coisas que eu fiz que eu nem sei por que eu fiz, porque exatamente os meus olhos estavam fechados, mas eu não quero mais ser insensível. E quando nós abrimos isso, tá lotado de dor ali dentro, tá lotado de trauma, tá lotado de coisas que nós gostaríamos de esquecer. Então, ao invés da gente ficar simplesmente jogando as coisas para debaixo do tapete, né, nós começamos a limpar essa casa, a limpar tudo isso que está dentro de nós. E aí olha o que Deus fala: caso, se assim não fosse, tá bom, se eu não me tornar insensível, se eu começar a aceitar sem questionar o que Deus tem feito na minha vida, o que vai acontecer comigo? Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Quando nós temos a sabedoria de Deus, nós conseguimos ver as coisas e entender. E tudo aquilo que é culpa nossa, nós pedimos perdão e o Senhor, Ele nos perdoa. Mas Ele diz: olha, vá e não peque, mas se você sabe exatamente o que é certo e o que é errado, você precisa começar a fazer o que é o certo e o que é o errado. E quando eu começo a ver com os olhos, a ouvir e a sentir, eu me converti. E quando eu me converto, eu sou curado. Então, toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela ansiedade, tudo aquilo que a medicina ela diagnostica como algum tipo de doença ou transtorno, deixa de existir. E você passa a se tornar um milagre, uma pessoa que tem os sentimentos no lugar certo. Porque é justamente pelos nossos sentimentos que nós procuramos ajuda. As pessoas elas se matam pelo que têm sentido e também para produzir sentimentos em outras pessoas. Quando você xinga alguém, você não está querendo produzir algum mal dentro dela? Quando você humilha alguém, ou quando você omite, ou quando você mente, o tempo inteiro a gente está querendo. Quando você se maqueia, ou quando você se veste, ou quando você faz, o
tempo inteiro você quer produzir algum tipo de sentimento em alguém, seja de admiração, sei lá, seja de inveja, seja lá o que for. Que diferença faz o que o outro sente dentro de você? E nós vivemos, às vezes, uma neurose de ficar pensando no que o outro pensa, no que o outro acha. Porque se eu provar pra pessoa, ela vai ver. Cara, de novo, nós estamos achando que se a bênção acontecer do jeito que a gente quer, é como se nós não precisássemos mais de Deus. Olha, eu não preciso mais dobrar meus joelhos, eu já não preciso mais orar, porque eu recebi a cura que eu queria, e toda aquela batalha, e tudo aquilo não vai... Vai sempre existir, a batalha ela não acaba. Desculpe eu estar contando isso para você. Independente do que aconteça, vai continuar acontecendo, nós não vamos abaixar a guarda. Então não adianta a gente ficar achando que é bom porque tá dando tudo certo e é ruim porque não tá, porque tá sempre tudo muito bom. Porque enquanto Deus estiver do nosso lado, tudo vai estar bem. Então nós temos que sim tornar sensíveis, compadecer com a dor dos outros, se importar, ajudar, para que assim nós possamos nos converter e através da nossa conversão nos curar. Não é o remédio que você toma todo dia que vai te curar. Muitas vezes não é o tratamento, não é nada. Quantas pessoas não fazem o tratamento e às vezes não dá certo? E você acha que Deus está querendo punir ou castigar alguém? Ele quer colocar a nossa esperança no lugar certo, que enquanto você está olhando essa vida, Deus está olhando a eternidade. Nós somos muito momentâneos. Então qualquer coisinha nos faz ficar muito felizes e muito tristes. Nós temos que ter um pouco mais o pezinho no chão. Um pouco mais conhecer o Evangelho. Quantas pessoas não sofreram tantas coisas? A Bíblia não é um livro que fica falando de amor. A Bíblia é um livro que fala de guerra, de dor, de ira, mas também fala de arrependimento, de vitórias, de conquistas. É um povo que questionava e Deus estava sempre ali. O diabo é justamente o questionamento, porque se eu sei o que é o certo, é só fazer. Talvez você tenha medo de entregar a sua vida, mas você já entregou para o diabo sem medo nenhum. Como se Deus fosse te fazer mal. De alguma forma, eu estava até pensando nisso hoje, parece que a gente quando fala de Deus já pensa no inferno, eu não sei por que isso. Quando nós falamos de Deus, nós temos que pensar em amor, em misericórdia, em perdão. Nós temos que pensar que é Ele que pode nos mostrar o que é o bem e o que é o mal. É Ele que pode determinar onde eu devo e onde eu não devo. É Ele quem me protege. É Ele quem me faz vencer as batalhas. É Ele, não existe outro ou outra. É Ele, é Ele, é Ele. Quando não fazemos o que o Senhor ensina, a culpa é nossa e não do inimigo. Amém? Que Deus possa nos fazer ouvir com os olhos, entender com o coração e nos arrependermos. E que nós possamos nos converter, para que assim nós possamos ser curados. Que o Senhor possa derramar o seu Espírito Santo dentro de nós. Que os nossos olhos espirituais eles sejam abertos. Não tem problema ser culpado. O problema é achar que a culpa é dos outros. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.